Muito bem, meus amigos da página Aconteceu em Bicas, está começando o Garagem Jovem. Seja muito bem-vindo a você que está aí conectando agora. Você, toda a sua família, sejam muito bem-vindos. Já gostaria de pedir que você deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário. Hoje o Garagem Jovem traz um tema bem polêmico. Vamos falar sobre preconceito religioso. E estamos aqui na companhia de uma pessoa muito querida. Boa noite, pastor Jonas. Daniel, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com você, deste papo bacana, dessa Garagem Jovens. E acredito que nós vamos caminhar muito aí com esse assunto, um assunto muito importante para a nossa juventude, para a nossa sociedade, isso é importante. E aí, pastor Jonas, o senhor está bem? Estou, graças Está a Deus. animado para essa live? Animado, estou pegando fogo. Então, meu amigo, minha amiga, já compartilha aí, por favor. Quero pedir o seu apoio, porque o seu apoio faz com que a gente continue fazendo esse trabalho, buscando fazer um trabalho de qualidade. O Garagem Jovem é um espaço dedicado à juventude de São Joaquim de Bicas. Brevemente vamos ter música ao vivo aqui, sendo transmitida pela página. O Garagem Jovem é um projeto em parceria com a Comup, Conselho de Pastores de São Joaquim de Bicas, uma parceria com a página Aconteceu em Bicas, uma parceria especial aí com o nosso vereador Helder Lopes. Desde já quero agradecer ao vereador por ceder o espaço, por ceder todo o material que está sendo utilizado aqui para ser feita essa live. E pastor Jonas, fala aí um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando lá do outro lado. Quem é o pastor Jonas? Conta um pouquinho aí a sua história para a gente. Daniel, eu sou nascido ali na cidade de Iberité, no Durval de Barros, e criado na região do Jardim Teresópolis. A nossa história se constitui ali, nós temos 30 anos de caminhada de que moramos ali no bairro Jardim Teresópolis, fomos criados ali, crescemos ali, e também onde eu recebi o chamado de Deus, através da Igreja Assembleia de Deus, do pastor Neemias Gaspar, Assembleia de Deus de Betim, uma pessoa também que quero mandar um abraço nessa noite. E a minha criação se deu ali, a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, e sempre tendo ao lado a minha mãe, os meus pais, uma família abençoada. Eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos de idade, Daniel. Meu pai deu câncer, e eu acabo que eu perdi meu pai prematuramente, faz muita falta até hoje para mim. E eu tenho 2 irmãos que são especiais. Então a gente milita também nessa causa de pessoas especiais, com necessidades físicas e mentais especiais. E graças a Deus eu tenho, meus irmãos hoje têm 35 anos, outros 36. E graças a Deus eu tenho dado força. Meu pai faleceu, minha mãe continua viva e nos dando suporte ali no Jardim Teresópolis. Hoje eu estou em São Joaquim de Bicas, me aventurei aqui na carreira política, estou gostando da política, política é uma coisa muito boa, e também pastoreando a igreja aqui atualmente. Bacana. E quanto tempo que o senhor está aqui em São Joaquim de Bicas? Aqui em São Joaquim de Bicas já vai para 5 anos que eu estou aqui já. Uma cidade maravilhosa, eu gosto dessa cidade. Ok. E pastor, conta para nós, o senhor já nasceu no berço evangélico, ou o senhor veio, conheceu a palavra de Deus pela igreja, se converteu? Como que foi esse processo? Eu sou nascido no berço evangélico, Minha mãe, desde de criança, sempre me criou na igreja, nos caminhos do Senhor. Ali, quando eu perdi meu pai, uns 9 a 12, 13 anos, acabou que eu dei uma afastada, a gente fica um pouco desestruturado, um pouco desorientado, mas graças a Deus, Deus sempre me trouxe de volta, Uma amizade, sempre tem pessoas que nos circulam, que nos rodeiam, mas Deus sempre teve misericórdia e me trouxe para o lado certo. É muito importante andar com pessoas certas, é muito bom isso. Bacana, pastor Jonas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre preconceito religioso. E eu acredito que nessa jornada do senhor, o senhor deve ter sofrido bastante preconceito religioso. Ou não sofreu? Acredito, Todos sofrendo, Principalmente do berço evangélico que eu venho há quase 30 anos servindo ao Senhor, nas escolas,
até mesmo no nosso ambiente de trabalho, às vezes, sempre tem um preconceito religioso, sempre acha as pessoas, eles têm uma falsa, né, ideia do que é o evangelho. O evangelho, né, e a religião é algo verdadeiro, é algo intenso, é algo para ser vivido. Só conhece o evangelho, só conhece a religião aquele que se permite entrar, conhecer, se aprofundar. E as pessoas, às vezes, que não conhecem, é igual o tema está falando, preconceito, é um pré. Eles formam um preconceito daquilo que eles não conhecem. Mas eu te convido a conhecer Jesus. Eu sofri algumas situações nas escolas, no serviço, né? Que a pessoa já te olha e fala, não, você é crente, você não pode fazer isso. Você é crente, você não pode fazer isso. Você não pode falar isso. Você não pode ver aquilo. Por quê? É o preconceito, né, que eles têm da religião. E interessante que o significado da palavra preconceito é um juízo pré-concebido, ou seja, que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente, ou seja, a pessoa ela cria uma ideia sobre aquilo sem conhecer aquilo de fato, de verdade, e acaba criando esse preconceito e às vezes impedindo ela de ter uma experiência maravilhosa, né, de conhecer a Cristo de verdade. Eu falo que a gente, né, a pessoa que ela tem essa atitude de conhecer a Deus, de querer conhecer a Deus, não é querer conhecer uma igreja, mas querer conhecer a Deus, ela é uma série candidata a sofrer bastante preconceito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai contra tudo que esse mundo prega. Hoje, né, a gente vê que o errado é certo e o certo é errado. Então, quando ela começa a fazer aquilo que é certo, ela começa a sofrer aquele pré-julgamento. Essa aí é certinha demais, essa aí, né? Não acontece isso, pastor? Verdade. Acontece o seguinte, esse preconceito, eles fazem com que as pessoas nos julguem de uma forma diferente. É colocada uma carga em nós que não é nossa, uma carga que Jesus Cristo já levou. Ou seja, eles tentam colocar nas pessoas que têm uma religião, que são, né, que professam a fé, uma característica de perfeccionismo. Pensa que você tem que ser perfeito. Nem somente Jesus foi perfeito. E aí, isso traz chacota. Às vezes você ouve, você está dando os 10%? Você está dando dinheiro para o pastor? Você está fazendo aquilo? Quantas vezes você vai na igreja? Por que você é assim? Você é fanático? Mas é porque não conhecem, né? Mas eu te convido, o dia que você conhecer, né, você vai participar desta fé, você vai ver que é importante. A fé, ela é algo extremamente importante para a humanidade. Hoje o senhor pastoreia na Igreja Assembleia de Deus de Betim. E a Assembleia de Deus, ela é bem antiga aqui em Bicas, né? Isso, essa igreja tem mais ou menos 30 anos aqui em São Joaquim de Bicas. Só aqui na cidade. Para mim é até uma honra pastorear uma igreja de 30 anos. Eu estava nascendo, a igreja estava sendo implantada aqui em São Joaquim de Bicas. O senhor nasceu junto com a igreja. Praticamente. E o senhor viu um pouquinho de resistência, pastor, das pessoas, pelo fato assim, a igreja antiga tem, né, um público antigo, né, e de repente se depara com um jovem pastor. Isso. O senhor sofreu algum preconceito por isso também? Até dentro da igreja, porque às vezes a gente acha assim, o preconceito são com as pessoas de fora. Mas até mesmo dentro da igreja tem. Fala aí, conta para nós. Justamente por isso, eu comecei a pastorear há mais ou menos 8 anos atrás. Então, para você ver, hoje eu estou com 34 anos, eu estava com 20 e poucos anos quando eu comecei a pastorear a igreja. E o que acontece? As pessoas mais antigas, para receber, né, ter essa receptividade de nós somos mais novos, eles ficam sempre com o pezinho atrás, porque são pessoas que já começaram uma história antiga, já tem um momento de fé bem mais antigo que o nosso. Mas o bom é que eles se deram uma oportunidade de conhecer. Mas sempre a gente vê alguém com o pezinho atrás, por nós sermos mais novos. Mas graças a Deus a gente está conseguindo lidar com essa situação até hoje. Até porque assim, a gente quando cria aquele julgamento, aquele pré-julgamento, mas quando você conhece a pessoa, você fala assim, não, foi totalmente o contrário do que eu pensei, né? Foi totalmente diferente do que eu pensei. E eu estava acompanhando esses dias para trás, pastor, uma reunião na Câmara dos Vereadores, e eu vi que o senhor se posicionou referente uma situação
E assim, o senhor tem se posicionado bastante. Qual que é a sua opinião com relação à política hoje? Eu acredito que a política, ela tem que ser um braço do governo, né, uma atuação do governo para dar liberdade, para trazer saúde, para trazer educação. Ela não pode ser opressora. Ela não pode ser opressora. Ela não pode cair dentro desse preconceito. E estava tendo uma reunião na Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas. Eu fui expressar minha opinião sem citar o nome de um vereador que inclusive diz que professa a mesma fé que a minha, né? E acabou que eu fui discriminado. Por quê? Eu dei minha opinião como cidadão e não como pastor. É tanto que quando eu entrei na política eu não quis colocar pastor na frente. Por quê? Porque eu sou cidadão, quero entrar como cidadão, não quero entrar como pastor. É porque antes de um título, o senhor já é um cidadão, né? Eu sou um cidadão. Então, assim, eu entrei como cidadão, né? E gostaria de ser tratado como cidadão. E quando eu fui opinar, a pessoa, né, que inclusive é um vereador da Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas, ele se posicionou me atacando contra a minha fé, tendo um verdadeiro preconceito religioso, me dizendo assim: não, você deveria cuidar das suas ovelhas, você não deveria estar opinando em coisa que não cabe a você. Sendo que eu opinei como cidadão e não como um... E um direito seu. É um direito que eu tenho constituído. Somos nós que pagamos o salário dos caras, né? Então, assim, as pessoas hoje, eles não querem ouvir críticas, né? E o pastor, ele é criticado, a igreja é criticada, né? As denominações são criticadas, mas quando você vê nesse âmbito político, as pessoas elas são tão mesquinhas, elas acostumaram tanto a comer quieto, que elas não aceitam você dar uma opinião como cidadão. Aí eu falei lá: olha, me repreenda como cidadão, não como pastor, que eu estou me posicionando como cidadão, para você ver o tamanho do preconceito, como se eu devesse obrigação das ovelhas da igreja à pessoa. Isso é muito ruim, passou uma imagem muito ruim. Eu estou esperando ainda a retratação dessa pessoa, mas até então não fui comunicado. Não. Entendi. E assim, pastor, as pessoas dizem assim: esse negócio de política, igreja política. Acho que muitas pessoas criaram esse julgamento de que são coisas que deviam ser distintas, serem separadas. A igreja cuidando da igreja, a política cuidando da política. O senhor está de acordo, na sua opinião, o senhor está de acordo com esse julgamento, com essa, como que eu posso expressar, com essa ideia? Eu acredito que a igreja ela ficou calada há muito tempo. E o fato da igreja ficar calada, né, das pessoas de fé ficar calada, ela perdeu um campo muito bom, perdeu a proximidade com as pessoas, recursos que deveriam ser dados às pessoas, às igrejas, aos cristãos, eles não são dados. Você vê que quando se trata de recuperação de pessoas, a igreja é um dos maiores focos de recuperação de pessoas. Você não vai ver nenhum órgão público abrir uma casa de recuperação. As igrejas abrem casas de recuperação, né? Recupera pessoas. As igrejas estão presentes dentro dos grandes presídios, fazendo um trabalho absurdo, né? de levar o evangelho. Eles conseguem controlar o que às vezes as pessoas naturais não conseguem. Por quê? O preso está com ânimo, né, exaltado, está longe da família, está cumprindo a sua pena. Talvez tenha algum que se sente até injustiçado, está lá, querendo fazer um motim, a igreja entra, e o poder de Deus é capaz de acalmar o coração dessas pessoas. Você não vê mais ninguém fazendo isso. Então, quando a gente fala que a igreja, ela tem que caminhar longe da política, isso não pode acontecer. A política é um braço da igreja. A igreja, para curar, ela não precisa da política. Você não vai ver que ministrando cura em nome de um político ou de uma entidade. Não. A igreja, para salvar pessoas e vidas, não precisa da política. Mas a igreja terrestre, para fazer a obra terrestre, ter recurso, ter liberdade de expressão, que nós estamos sendo sufocados, até pelas palavras que a gente fala dentro da igreja, a gente precisa de ter uma defesa política. Na verdade,
nós entramos na política hoje para defender o evangelho, para ter uma proteção, porque senão nós vamos ficar à mercê de algumas pessoas aí. E com o preconceito religioso vem a intolerância religiosa. E a gente vê isso muito em países comunistas, né? A gente vê na China, eu estava vendo uma matéria recente, de que lá se é proibido ter a Bíblia no celular. Né? A gente viu também lá no Talibã que quem tivesse a Bíblia no celular também estava sendo exterminada ali, diante do público, diante das pessoas. Qual que é a opinião do senhor com relação a esse cenário que vivemos em países comunistas, como a China, como o Talibã? É para isso que a gente se posiciona. Né? A igreja se posiciona na política, em todas as esferas da sociedade. Você vai ver a igreja se posicionando. Se você vai ali, tem um juiz que é crente, tem um médico que é crente, tem um policial que é crente. Então, os evangélicos, e a maioria da fé, eles estão presentes em várias esferas da sociedade. Isso é bom, porque a própria palavra do Senhor diz que a única coisa que traz equilíbrio à terra é a igreja do Senhor. Isso aí não tem contexto, não tem como contestar, né? E nós vemos isso aí, por quê? Porque não houve um posicionamento antes das pessoas. Então deixou-se levantar um regime político, um regime que oprime as pessoas. E o que mais você vê é as pessoas com sede de liberdade. E a própria Bíblia diz que Jesus, ele é a liberdade. Onde Jesus chega, ele traz liberdade. Você sabe qual que é o maior medo desses países? É Jesus chegar e ser explanado de uma forma para todas as pessoas. Por quê? Porque ele é liberdade. Quando as pessoas conhecem que ele é liberdade, nada segura elas, entendeu? Então esses países estão oprimindo, estão matando realmente as pessoas. Você vê também no próprio século XX, Hitler, nazismo e fascismo. O Hitler, ele oprimiu os judeus. Não era só uma questão política, era uma questão religiosa. Era um preconceito religioso que ele tinha contra os judeus. Por quê? O judeu, ele tinha essa unção de onde chegava, dominava, trabalhador, e automaticamente ele tinha esse pensamento que tinha que parar esse povo. O mesmo pensamento do Egito, quando o faraó tentou parar o povo lá. Porque viu que o povo era forte, né? Então tinha que oprimir, tinha que ter uma imposição ali para manter aquele povo calado, escravizado, sujeito a uma única liderança, né? Isso é perigoso. Isso é terrível. E é o quê? É o domínio, né? É o domínio. É o domínio. A pessoa, ela te prende em alguns conceitos, em algumas ideias, domina sua mente, automaticamente seu corpo é dominado. E a gente tem visto assim um movimento muito forte, pastor, nesses últimos anos, um crescimento assim do evangélico tendo voz na política. Esse movimento, o senhor acha que é referente ao quê? O que tem feito a ver esse movimento por parte, essa adesão, né? Não são todos, nós temos uma maioria ainda bem resistente, que não quer se envolver, mas nós vemos uma minoria se posicionando, né, se colocando ali à frente. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que é a pessoa que estão acordando agora, as pessoas começaram a acordar e entender o seguinte, que a política, você fazer parte da política é gostoso. Eu não gostava de política, mas eu aprendi o seguinte: se os bons se omitirem, os maus vão tomar o poder. Então a igreja também está acordando nesse âmbito. Se você é uma pessoa correta, você que está aí na sua casa, você é uma pessoa correta, paga seus impostos, paga sua conta em dia, você deixar de candidatar, deixar de votar, o que acontece? O camarada que vende voto, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar e ele vai ser a sua voz lá. O camarada que rouba, ele vai tomar o lugar da pessoa direita, que deveria estar na política, porque a política não é má. A política em si, a política é uma organização, é para organizar, mas em si as pessoas que tomam conta do poder são más. Então, é uma raiz ruim que está lá. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo que está se levantando uma geração, garagem jovem, está levantando uma geração que vai fazer a diferença. Não é uma massa de manobra, são pessoas que estão estudando, que estão buscando conhecimento, que não estão querendo viver de esmola, está querendo viver do suor do seu trabalho. Tá certo, muito bacana. Eu quero agradecer aqui a participação. A Silvânia disse assim, quem não sofreu esse tipo de preconceito quando foi para uma igreja cristã? Na verdade,
estão acostumados a verem cristãos quietos e sem reação na política. E quando vem outros se posicionando, temem o que pode acontecer, pois a fé causa efeitos extraordinários. Obrigado aí pela participação. Se você puder, compartilhe essa live para que ela alcance o maior número de pessoas possíveis. Qual é a sua opinião aí sobre preconceito religioso? Se você quiser fazer alguma pergunta, a nossa live tem um tempo aqui e você pode perguntar. Queremos aqui, de alguma forma, poder responder o seu questionamento. Agradecer as pessoas que estão participando. E já agradecer também, pastor Jonas, ao vereador Helder Lopes, mais uma vez, uma pessoa que cedeu todo o material, cedeu o espaço. É uma pessoa que tem nos representado aqui na cidade de São Joaquim de Bicas. Pastor, e o senhor, quando o senhor falou que o senhor, né, concorreu aí na última eleição, o senhor foi muito criticado por isso? Fui. Inclusive, até mesmo no meio cristão, algumas pessoas dizem, não participa disso não. E para tentar desmistificar isso para eles, eu falei, gente, eu sou o que sou. Né? Foi muito difícil entrar na mente deles, falar, deixa eu te falar, eu estou indo como cidadão, não estou indo como pastor. Eu não estou levando política para dentro da igreja, que o maior medo das pessoas é você levar a política para dentro da igreja. Né? A minha igreja é uma igreja mais conservadora, é uma igreja mais, aproximadamente 111 anos, né, que a igreja tem em geral. Então é uma igreja que ela também perdeu muito espaço na política justamente por isso. Perdemos rádio, perdemos emissoras de televisão por não se posicionar. Então, assembleiano, se posiciona, rapaz. Tem que se posicionar, né, pastor? E, pastor, queria perguntar aqui para o senhor, né, para essa pessoa que às vezes, né, ela passa ali em frente ali o Calô, hoje a Assembleia de Deus de Betim, ela fica localizada ali em frente ao Calô, né? O senhor tem esse ministério aqui e tem nos bairros também, né? Qual que é a localidade nos bairros? Olha, hoje nós temos a igreja aqui no centro, que é a igreja em frente ao Calô, na Avenida Rossini de Minas 537. Nós temos a igreja ali no bairro Primavera, ou Imperador, você que estiver passando por ali. Nós temos a igreja também no Residencial Casa Grande. Você que for do Residencial Casa Grande, tem uma igreja aí perto de você, Avenida Eva de Maceno, viu? Tem uma igreja também no bairro Pedra Branca, na avenida principal ali, o pastor Reinaldo, meu amigo. Temos uma igreja ali também no Senhora da Paz, né? Lá no Farofa. Você que é do Farofa também, pode ir lá, o pastor Dair, pastor bacana também. Somos também da mesma congregação. Somos 5 igrejas aqui. Só na cidade aqui? Só na cidade, 5 igrejas, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Bacana. E às vezes, pastor, por ser assembleia, né, as pessoas têm aquele preconceito, né, assembleia, não pode ir de qualquer jeito. Vamos acabar de vez com essas... Vamos desmistificar isso aí, né? Essa é a palavra correta. Deixa eu te falar, a igreja, ela é livre para todas as pessoas frequentarem, né? A ideia do inimigo hoje, inclusive nessa área, é que a gente discrimina pessoas. O homossexual, a lésbica, isso, aquilo. A gente tem um pensamento cristão, nós temos um pensamento cristão, não temos preconceito. Não temos preconceito. Preconceito, né, é discriminar. A igreja não discrimina ninguém. Você vai ver em todas as coisas, todas as palavras, todas as defesas da igreja, a igreja nunca está discriminando. A pessoa, ela pode vir como está. O que a gente condena é a atitude das pessoas. O camarada vai para a igreja, ele vai continuar roubando, matando, fumando maconha, usando droga? Não, o que nós estamos condenando, o que a igreja, o que Deus, o que a Bíblia condena é o pecado. Se você está inserido em um ato de pecado, não é nós que te condenamos, não é a igreja que te condena. Quem te condena é a própria palavra do Senhor Jesus. E aí é você e Deus. Mas não venha colocar a responsabilidade nas costas da igreja, dizendo que a igreja não pode isso, a igreja discrimina fulano e ciclano. Isso aí é uma maldade, é uma malícia. É uma fake news. Fake news, é uma fake news que o inimigo tem plantado para tentar tirar você dos braços do Senhor. Mas não pega isso não, viu? Vem do jeito que você está. E eu tenho certeza que Deus é quem faz a obra. Porque às vezes a pessoa ela já está cansada, né, de sofrer, está ali naquela situação. E às vezes devido a esse preconceito dela, eu não vou não porque eu vou ser discriminado, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim.
né? Ah, é cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo, vão me ver entrando na igreja, que até hoje nós vimos isso nas pessoas. Aliás, pessoal, essa vergonha já foi lá na época de Cristo. Nicodemos foi procurar Jesus à noite, escondido. Ele não queria que ninguém visse ele conversando com Jesus. E olha que ele era uma pessoa tinha um título, era uma pessoa bem instruída, mas quando foi procurar por Jesus, foi escondido. Você não precisa se esconder, você que está aí sofrendo. Jesus diz para você, vinde a mim, né, pastor? Vinde a mim, a oportunidade que você tem de ouvir a palavra de Deus, de se entregar a Deus de fato, de verdade, de ter uma experiência com Cristo, porque uma coisa que a gente sempre tenta ensinar para as pessoas, não é ir à igreja, porque a igreja não muda a vida de ninguém. É a pessoa ir a Cristo, é ela ir ali decidida a entregar a vida para Cristo, porque quem muda a vida de uma pessoa é o Senhor Jesus. Então, você que está aí, né, do outro lado, nos acompanhando, tem passado por lutas, dificuldades, foi rejeitado por tudo e por todos, mas Deus não te rejeitou. Você pode procurar uma igreja mais próxima da sua casa e ali, né, ter sede e fome de ouvir a palavra de Deus, porque você pode ter certeza que a palavra de Deus, uma vez semeada dentro de você, ela vai produzir um fruto maravilhoso. E aí, pastor, suas considerações finais? Nossa live passou super rápido. Passou rápido. Daniel costuma falar que eu falo muito, né, Daniel? Meu Deus do céu, porque a gente é pastor, você está acostumado a atender o pessoal. E esse bate-papo é bacana, né? É um jeito de nós nos aproximarmos, um jeito de nós entrarmos na sua casa, quebrar alguns tabus, alguns paradigmas que são colocados e implantados para que você não possa abrir a sua mente. Eu quero te convidar a abrir a mente, a abrir o coração. Eu quero agradecer o Daniel pelo convite. É muito bom estar aqui. Agradecer o vereador Helder Lopes, que cedeu, né, aqui os equipamentos, o espaço, toda a estrutura dele, para que nós pudéssemos estar aqui. O Robinho também, uma pessoa que está aí atrás das câmeras, aí nos bastidores. Nosso mídia. Mas tem feito um trabalho extraordinário. Agradecer também ao meu pastor Neemias Gaspar de Araújo. É um homem de Deus que está aí arrastando aí aproximadamente umas 80 igrejas, rapaz, como presidente. Não é fácil. Eu sou pastor de uma igreja aqui e eu vejo que não é brincadeira. Pastor, um abraço e dizer a vocês que eu estou muito feliz e grato por estar aqui. E o Garagem Jovem é um projeto que tem que permanecer. Você que tem uma ideia bacana, traga para o Garagem Jovem, compartilhe essa ideia, né? É uma ideia bacana que vai fazer a diferença. Quero agradecer aqui, ó, Saíra está participando. O Carlos Alexandre disse, Deus abençoe, louvado seja Deus. A Jéssica Souza deixou um comentário aqui, ó, igreja é exatamente para quem está precisando, para quem está doente espiritualmente. Deus é o médico dos médicos. A Silvana disse assim, a igreja de Cristo está sempre aberta para todos, sem preconceito algum. Pelo contrário, é para os menosprezados e perdidos em seus caminhos. Então, eu fico aqui, né, com essa live, com esse bate-papo. Quero agradecer ao pastor Jonas Rocha, um grande parceiro nosso, que venha, né, nos ajudando aí a fazer esse trabalho junto à juventude, que vem dando, né, cedendo espaço para que venhamos levar a palavra de Deus aí para toda a cidade. Quero agradecer de coração a você que nos acompanhou. Pedir que mesmo, né, a live vai ficar salva aqui na página, mas que você compartilhe com seus amigos, mande lá para o seu grupo do WhatsApp, né? Mande lá para os seus grupos que você tem, para que mais pessoas possam ouvir, né? Aprender sobre essa questão de preconceito, porque a gente precisa, né, pôr um fim a esse preconceito e querer conhecer de verdade. Se você tem dúvida, chega até o pastor, pastor, eu tenho dúvida, tem dúvida sobre isso, tem dúvida sobre aquilo. O pastor daqui a pouquinho está indo lá para a igreja dele, tem um culto agora às 19h30, se você quiser, hoje ainda, você pode sair daí da sua casa e ir lá, receber uma oração, receber uma palavra de ânimo, de fé, e eu tenho certeza que vai ser uma palavra que vai abençoar a sua vida. Nós ficamos por aqui, um forte abraço. Segunda-feira, dia 15 de novembro, nós vamos ter uma live especial com o vereador Helder Lopes, um ano após a política, para você saber o que foi feito, e o trabalho que ele vem realizando aí na cidade. Eu espero por vocês, dia 15,
a partir das 18 horas, aqui na página Aconteceu em Bicas. Um forte abraço e até lá!